Olá, pessoal. Imagine a seguinte situação. Você tem aqui um quadrado de lado 2 e do lado dele um triângulo equilátero também de lado 2. Em seguida, eu faço o seguinte procedimento. Eu ligo o vértice do quadrado a um vértice do triângulo equilátero. Você percebe que essa região determinada entre o lado do quadrado, o lado do triângulo e o segmento que eu tracei determina um triângulo. E a questão que é que a gente determine exatamente qual é a área desse triângulo. E aí, como eu devo proceder para resolver esse problema? A gente pode fazer o seguinte, de início, como você sabe que isso aqui é um quadrado, esse ângulo aqui necessariamente é 90 graus, esse ângulo aqui, por se tratar de um triângulo equilátero, é necessariamente 60 graus, consequentemente, esse ângulo aqui, compreendido entre 90 e 60, só pode ser um ângulo de 30 graus. Tudo bem? Então, nessas circunstâncias, eu não sei se vocês estão lembrados de uma expressão que possibilita calcular a área de qualquer triângulo se eu conhecer a medida de dois dos seus lados e o ângulo compreendido entre esses lados. Como é que devemos proceder para achar a área desse tipo de triângulo? Você vai pegar o produto dos lados, que você conhece, A vezes B, multiplicar pelo seno do ângulo compreendido entre eles e dividir por 2. Então, quando eu olho para essa figura, se eu olhar bem, o triângulo ABC e o triângulo DEC, eles são necessariamente semelhantes. Por quê, professor? Porque ambos têm um ângulo de 90 graus, porque aqui 30 mais 60 dá 90 também. E esse ângulo θ, ele é comum aos dois triângulos. Ele é comum tanto ao triângulo ABC, como também ele é comum ao triângulo DEC. Então, se eu tenho dois triângulos que eles apresentam dois ângulos congruentes, esses triângulos são necessariamente semelhantes. Então, nessas circunstâncias, eu já estou percebendo qual é a razão de semelhança. Porque quando eu olho para a base do maior, eu percebo que essa base ela é 4. E quando eu olho para a base do menor, eu percebo que essa base é 2. Então, eu já percebi que cada lado do menor é metade do seu lado correspondente no maior. Então, por exemplo, se a altura do maior é 2, é óbvio que a altura do menor só pode ser 1, já que é metade, já que a razão de semelhança é de 1 para 2. Sendo assim, eu não sei se vocês estão percebendo que esse lado que eu estou destacando aqui, eu não conheço esse lado. Então, não tem nenhum problema se a gente chamar a medida desse lado de x. Sendo assim, eu acho que vocês já entenderam qual é a minha intenção. A minha intenção é usar exatamente essa expressão, a expressão em que eu conheço dois lados de um triângulo, o ângulo entre eles, e quero calcular a área usando essa fórmula. A, produto dos lados, vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Então, nesse caso, eu conheço um dos lados é 1, o outro é x. Então, eu tenho que ir atrás de x. Só que eu acho interessante é que nesse outro triângulo aqui, eu não sei se vocês estão percebendo ele, ó, esse triângulo aqui, é possível replicar nele a mesma propriedade. Por quê? Porque eu sei que esse lado aqui é x, esse lado aqui vale exatamente 2, esse lado aqui vale 2, o ângulo entre eles é 60. Então, posso dizer que a área desse novo triângulo é x vezes 2, vezes o seno de 60 dividido por 2. E você diz, e o que isso vai ajudar? Vai ajudar e muito. Por quê? Se eu somar a área do triângulo que eu quero descobrir, como é que eu faço? Eu pego 1 vezes x, vezes o seno do ângulo entre eles, que é exatamente 30, divido por 2. Lembrando que isso que eu acabei de escrever é a área do triângulo que eu quero achar a resposta. E eu vou somar com a área desse outro triângulo, que o lado é x, vezes 2, vezes o seno do ângulo entre eles, que é 60, dividido por 2. Porque se eu somar a área do triângulo, que eu vou destacar aqui da cor branca, com o triângulo que eu vou destacar aqui da cor vermelha, ou da cor verde, desculpa,
eu vou obter a área desse triângulo retângulo de base 2 e altura 1. E como é que eu devo calcular a área de um triângulo em que eu sei a medida da sua base e da sua altura? Eu pego a base, multiplico pela altura e divido por 2. É fácil notar, turma, que esse 2 eu cancelo. Como eu sei que o seno de 30 é 1/2 vezes x vai ficar x sobre 2. Mas eu sei que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, ali na nossa expressão vai ficar 2x vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes 1, 2. Tá aí. Note que nessa expressão é possível a gente colocar o x sobre 2 em evidência. Então, se eu colocar x sobre 2 em evidência, aqui dentro do parênteses vai ficar 1 mais 2 raiz de 3. E esse produto aqui tem que ser igual a 2. Se a gente isolar o x, passando esse 2 para lá, multiplicando 2, que dá 4, e pegando esse valor, passando para lá, dividindo, eu chego à conclusão que x é igual a 4 dividido por 1 mais 2 raiz de 3. Se eu encontrei o x, fica fácil agora responder a questão, porque a única coisa que a gente precisava para encontrar a nossa área era descobrir exatamente quem era o x. Então, eu posso dizer para vocês que a área procurada, vou colocar até aqui a resposta, dentro desse quadrado, a área procurada é igual a 1 vezes x vezes o seno de 30 dividido por 2. O x eu acabei de descobrir. Então, vai ficar o x, que é exatamente quanto? 4, dividido por 1 mais 2 raiz de 3, vezes o seno de 30 por 2. Como o seno de 30 é 1/2, 1/2 por 2 é exatamente igual a 1/4. Cancela 4 aqui. Chego à conclusão que a área procurada é exatamente igual a 1 sobre 2 raiz de 3 mais 1. Então, aqui está a resposta da questão. Evidentemente, podemos racionalizar essa resposta. Se eu fosse racionalizar essa resposta, a gente ia multiplicar numerador e denominador por quem? Por 2 raiz de 3 menos 1. Porque se eu multiplicar numerador e denominador pelo mesmo valor, eu não vou alterar a fração. Assim sendo, o que vai ficar no numerador? No numerador vai ficar o 2 raiz de 3 menos 1. E no denominador ficou o produto da soma pela diferença, que é quadrado do primeiro. Qual o quadrado de 2 raiz de 3? O quadrado de 2 é 4, o quadrado de raiz de 3 é 3. 4 vezes 3, 12. Menos o quadrado do segundo. Qual o quadrado de 1? É 1. Então, a resposta para a nossa área já racionalizada vai ser 2 raiz de 3 menos 1 sobre 11. Então, espero que você tenha gostado dessa nossa questão, da resolução e uma aplicação, né, de como você calcular a área de um triângulo conhecendo dois lados e o ângulo entre eles. E até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.